Olá, gente. Dando continuidade às nossas aulas de hoje, a gente vai falar agora um pouquinho de história. Eu vou fazer parecido com o que eu acabei de fazer em português, mas com os conteúdos de história. Então, em história, eu coloquei para vocês as atividades econômicas no Brasil. A sequência de atividades econômicas no Brasil. As atividades econômicas no Brasil, as primeiras foram super simples. Então, eu tive primeira exploração do pau-brasil. Depois da exploração do pau-brasil, eu vim com a cana-de-açúcar. Depois da cana-de-açúcar, a gente sabe que aí iniciou-se esse período da mineração, para depois vir o café. Depois, eu coloquei para vocês que também é importante as transformações. Nós vimos inúmeras transformações que foram acontecendo. Então, ruas que eram de barro passaram a ser de paralelepípedo, começou-se a usar bondes em trilhos, começou-se a trocar a iluminação de que antes era a querosene, passou a ser a gás, várias transformações foram acontecendo. Isso aparece também na apostila de vocês. Outro conteúdo, os últimos anos do trabalho escravo no Brasil. Esse conteúdo, ele é bastante extenso. Não dá para eu agora explanar para vocês, mas eu vou destacar algumas coisas importantes que vale a pena relembrar. Por exemplo, a preocupação dos ingleses em que o Brasil libertasse os escravos de uma vez por todas. A gente sabe que essa preocupação não era só porque eles eram bonzinhos. Na verdade, eles queriam que o Brasil libertasse os escravos. Dessa maneira, os escravos, que eram grande parte da população brasileira, passariam a ser uma parte da sociedade que receberia o salário, e com esse salário eles comprariam os produtos que estavam em alta naquela época, pois a Inglaterra, primeira a ser industrializada, ela queria vender seus produtos, e ela fez isso. Ela incentivava para que esses negros passassem a ser um mercado consumidor também. Outra questão importante desses últimos anos, né, do trabalho escravo, são as leis que foram sendo criadas para adiar a libertação desses escravos. Então a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, que impedia a entrada de navios negreiros no Brasil. A gente tem a Lei do Sexagenário, que impedia que negros com mais de 60 anos trabalhassem ainda como escravos. A gente tem a lei do ventre livre, que a partir do dia em que a lei foi sancionada, as mães que tivessem filho, esses filhos já nasceriam livres. E a gente tem a Lei Áurea, que de uma vez por todas acabou libertando esses escravos. Mas nós sabemos que não foi tão simples assim, pois mesmo após a Lei Áurea, os negros, eles ainda tiveram dificuldade, eles ainda sofreram bastante. Por quê? Porque as pessoas não queriam dar emprego, as pessoas não queriam que aquela pessoa que na época eles não consideravam pessoa, que aquela pessoa que eles tinham pagado para ter, agora eles iam ter que pagar para que eles trabalhassem. Então não foi tão fácil assim, né? Os primeiros anos após a libertação dos escravos foi bastante complicado para os negros. Outra questão foi que mesmo antes da libertação dos escravos, lembram que eles tentavam a liberdade fugindo das fazendas, e aí começou a surgir os primeiros quilombos, né? Um dos mais famosos que a gente viu, né? O de Zumbi, do Zumbi dos Palmares, que foi um dos quilombos que mais ajudou os negros a se refugiarem, né? Eles ajudavam da melhor forma, dando abrigo, dando alimento. Então os quilombos tinham essa função. E aí a gente viu também a oposição à monarquia. As pessoas passaram a se cansar do governo monárquico, que é aquele comandado por um rei.
eles estavam cansados de não poderem participar da política do país, as inúmeras classes, a gente viu várias, vocês vão rever aí na apostila, mas de um modo geral eles não queriam mais a monarquia, eles queriam a república, que é quando você, enquanto cidadão, tem a oportunidade de escolher o seu representante. Então, esses últimos anos veio cheio de reviravoltas aí na história do Brasil e é importante a gente relembrar também. Leiam, observem, vejam nossos fechamentos, que também ajuda bastante vocês a estudarem, tá bom? Beijo, gente!